na parte de segunda-feira, enraizados e crescendo em Cristo. Aqui está uma expressão, enraizados significa fundamentados na palavra de Deus, fundamentados em Jesus Cristo. Colossenses apresenta um dos princípios mais importantes da vida cristã. Ele diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, como foi que recebemos Cristo Jesus? Pela fé. Continuem a viver nele. Colossenses 2:6. Sempre pela fé. Obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. No entanto, receber Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos conforme transmitidos pelos apóstolos e profetas da Bíblia. Acima de tudo, aceitar Jesus implica morrer para si mesmo. Não tem como aceitar a Jesus e não morrer para si mesmo, porque Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é morrer para si mesmo, é dizer não para as nossas vontades e dizer sim para Jesus Cristo. Morrer para mim mesmo significa colocar Jesus no trono do meu coração e o meu eu crucificá-lo, rendendo-me completamente ao Cristo vivo. A palavra viva, Cristo, não pode ser separada da palavra escrita, que é a Bíblia. Meu querido irmão, a Bíblia e Jesus são inseparáveis, como dois lados de uma mesma moeda. De fato, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer Jesus. Viver ou andar em Jesus significa permitir que sua palavra e seu Espírito, o Espírito Santo, guiem todas as nossas decisões e práticas diárias. Em Colossenses 2:7, Paulo utilizou uma metáfora bíblica comum. Abra sua Bíblia e vamos ler em Colossenses capítulo 2 e o verso 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqui no capítulo 2, verso 7, Paulo utilizou uma metáfora bíblica comum, comparando os cristãos às plantas. Tornamo-nos enraizados em Cristo ao aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida, e ordenando a nossa vida conforme a sua palavra. Assim é que somos confirmados na fé. Como as seguintes passagens nos ajudam a entender essa metáfora usada por Paulo da planta como símbolo do cristão. Plantados em Cristo, enraizados em Cristo, crescemos em Cristo. Paulo, bem como os outros profetas do Antigo Testamento, usam essa metáfora da planta. Abra sua Bíblia, Isaías 61 e o verso 3. Aqui diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você e eu somos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E lemos ainda em Mateus capítulo 3 e o verso 10. Aqui diz: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus Cristo comparou o cristão como uma planta que deve crescer e produzir frutos. Porém, se não produzir bom fruto, o machado já está posto à raiz desta árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. É clara a comparação desta metáfora, comparando você a uma planta de Jesus Cristo. Lemos também em Lucas capítulo 8 e os versos 11 a 15. Aqui diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Mais uma vez, comparando os cristãos, comparando o reino de Deus a uma semente. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam.
A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Verso 15, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Mais uma vez, o reino de Deus comparado a uma lavoura, ao plantio, à semente. Queridos irmãos, lemos ainda em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Aqui Paulo está falando, e ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, a lavoura de Deus. Meu querido irmão, Paulo apresentou claramente duas opções para os crentes. A primeira é permanecer plantados pelo Senhor, enraizados em Jesus Cristo, mantendo-nos completos em Cristo ao nos apegarmos a Ele e aos seus ensinos. A segunda opção é ser como uma planta artificial. Parece verdadeira, mas não tem vida. Quando nós seguimos filosofias e tradições humanas, somos escravizados por elas. Mesmo que Cristo tenha nos libertado, ainda existe o perigo de voltar a nos submeter de novo ao jugo da escravidão, conforme diz em Gálatas 5, verso 1. Em resumo, aceitar ensinos que são contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Aqueles que abraçam os falsos ensinos acabam, tragicamente, adotando um evangelho diferente e colocando autoridades humanas acima da autoridade da Bíblia. Esse foi um perigo na Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça hoje. Colocar a palavra dos doutores, dos teólogos, acima da palavra de Deus. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. Não aceite tradição, nem que seja uma tradição profética. Como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo ao aceitar Cristo? Será que o seu eu, o meu eu, será que estão mortos? Será que crucificamos o nosso eu na cruz que Jesus disse que nós temos que carregar? Lembre-se que a cruz que Jesus falou que você e eu temos que carregar não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ele carregou. Mas você, seguidor de Jesus, Jesus está falando, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo. Não é fácil, mas é exigido por Jesus Cristo. E tome a sua cruz. Que cruz? A sua cruz. Onde você pregará, crucificará o seu eu, a sua natureza pecaminosa. Essa atitude de morrer cada dia é o mesmo que Paulo falou, quando ele disse, cada dia eu morro. Por que cada dia eu morro? Porque cada dia ele crucificava o eu. Por que essa atitude precisa ser renovada diariamente? Porque nós cremos que uma vez salvo, não significa salvo para sempre. Eu tenho que aceitar a Jesus hoje e amanhã de novo e depois de amanhã de novo. Cada dia eu tenho que renovar os meus votos de fidelidade a Jesus Cristo. Eu tenho que dizer quanto eu o amo e quanto eu almejo estar na presença dele. Meu querido irmão, a comunhão é diária. A entrega é diária, a confissão é diária, é uma experiência de cada dia com Jesus Cristo. Assim se chama a estrada da santificação. Agindo assim, não fomos somente justificados, mas estamos sendo santificados, enraizados, vivendo em Cristo. E é esse viver em Cristo que nos torna dia a dia mais semelhantes a Jesus, mais santos ainda. Aleluia!